Antes de Richthofen, antes do The Dark Aether invadir o nosso mundo, antes mesmo dos surtos zumbis que conhecemos, existiu uma guerra secreta, uma guerra travada entre seres ancestrais aprisionados em outra dimensão. E foi durante a Segunda Guerra Mundial que os Nanana, se é que você me entende, abriram uma porta que jamais deveria ter sido aberta. Em 1944, enquanto a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, os Neandertais buscavam uma arma capaz de mudar o rumo do conflito, e em escavações secretas, eles encontraram um artefato antigo, conhecido como Von List Artifact. E não era apenas uma relíquia, era uma conexão direta com o Dark Aether, uma dimensão sombria habitada por entidades poderosas. Quando o oficial Wolfram Von List entrou em contato com o artefato, algo respondeu, uma entidade chamada Cortifex The Deathless. Eu não sei se eu falei certo. E o mesmo prometeu um poder absoluto em troca de liberdade. E adivinha? Sim, o Von List aceitou. E naquele momento, os mortos começaram a se levantar. Cortifex era um dos senhores da Dark Aether, criaturas antigas que governavam territórios inteiros naquela dimensão. Ele não era um simples demônio, era praticamente um deus em seu próprio reino. Ao formar uma aliança com Von List, Cortifex passou a conceder poderes sobrenaturais ao exército Nanana. Eu sei que você deve estar me entendendo. Soldados mortos voltam à vida, monstros surgem dos portais, e o mundo começava a testemunhar algo muito pior que uma guerra, uma invasão de outra dimensão. Para impedir o avanço do Cortifex, outras entidades da Dark Aether resolveram agir. 4 delas fizeram contato com outros humanos, e o nome das entidades eram Sarax, Invictor, Norticus e Beleker. Apesar de também serem seres poderosos, eles viam Cortifex como uma ameaça para toda a Dark Aether. Por isso fizeram um pacto com um grupo de soldados especiais, e o seu objetivo era simples: encontrar o Cortifex, derrotá-lo e impedir que ele dominasse 2 mundos ao mesmo tempo. Mas durante a missão, os humanos descobriram algo assustador. A dimensão Dark Aether não é apenas outra dimensão, ela funciona como um reflexo corrompido da realidade. O tempo passa de forma diferente, criaturas evoluem por séculos, e entidades como Cortifex acumulam poder por eras inteiras. E cada portal aberto fortalece a conexão entre 2 universos, e quanto mais forte essa conexão se torna, mais difícil é de impedir a invasão. Após rastrear Cortifex até o seu domínio, os humanos têm o último confronto decisivo, mas existia um problema: as entidades aliadas escondiam um segredo, elas não estavam ajudando os humanos por bondade. Eles queriam apenas eliminar um rival. Se Cortifex caísse, eles herdariam seus territórios e poderes, e mesmo assim, a ameaça principal precisava ser destruída. A batalha final acontece dentro do Dark Aether. Após um combate devastador, Cortifex é derrotado, seu império desmorona, e sua influência sobre o mundo humano é interrompida, pelo menos por enquanto. E sim, a premissa desse jogo é muito boa, pra mim pelo menos, mas dentro dessa história que poderia ser adaptada sem preocupações se vai ser um sucesso, conseguiram arruinar os zumbis Vanguard, já que nessa lore que eu contei, não tem mais nada de profundidade, e eu tô tirando a parte da gameplay, falando somente sobre a lore. Não temos muitas mais informações, por exemplo, os nomes dos personagens principais ou os fatos sobre as missões contra o Cortifex. Não tem mais a exploração do mundo corrompido. Eles acertaram numa premissa, mas erraram na execução. Porém, entre erros e acertos, imagine ser condenado a reviver a sua própria morte para sempre, escapar da prisão, construir um plano perfeito, chegar perto da liberdade e então morrer novamente, e isso repetidas vezes. Ah, e sem lembrar do ciclo anterior. Essa é a verdadeira história de Mob of the Dead. Em 1933, 4 membros da máfia estão presos na famosa prisão Alcatraz: Billy Ransom, Salvatore De Luca, Finn O'Leary e Alberto Arlington, conhecido como Russell, e também o cérebro do grupo. Os 4 planejavam fugir da prisão, mas existia um problema: os outros 3 acreditavam que o Russell havia colaborado com as autoridades, por isso decidiram traí-lo. Na véspera do ano novo daquele ano, o plano de fuga finalmente aconteceu. Billy, Salvatore e o Finn levaram o Russell até o telhado da prisão, e lá eles o executaram, sem julgamento, sem piedade, sem chance de defesa. Russell foi desvivido acreditando que foi traído pelos seus amigos, mas aquele assassinato cria algo muito pior: todos eles são condenados, e não apenas pela lei, mas por uma força sobrenatural. A
Após o desvivimento, os 4 não seguem em frente, eles acordam novamente em Alcatraz. Só que algo está errado, a prisão está infestada de mortos-vivos, portas se abrem sozinhas, vozes ecoam pelos corredores e estranhas mensagens aparecem nas paredes. A verdade é aterrorizante, eles estão presos em um ciclo infinito, uma punição eterna. Toda vez que alguém vai de arrasta pra cima, tudo recomeça. Eles repetem os mesmos eventos sem perceber completamente o que aconteceu antes. Porém, durante os ciclos, apenas uma pessoa começa a recuperar as suas memórias. E não era nada mais nada menos que o Russell, o mesmo traído pelos seus colegas. Ele passa a ouvir vozes, ter visões, encontrar pistas deixadas pelos ciclos anteriores, enquanto os outros acreditam que estão tentando escapar da prisão. Mas o Russell percebe algo diferente. Eles já tentaram fugir centenas de vezes, e talvez milhares, e sempre fracassaram. Mas uma coisa aparece para eles, uma força misteriosa. The Sheldon Man, uma entidade sobrenatural, que é o principal vilão dos zombies do Black Ops 3 em Shadows of Evil, porém, pelo que parece, com boas intenções aqui, já que ela começa a dar objetivos para o grupo. Os 4 começam a procurar por peças espalhadas em Alcatraz, e com elas, montam um avião improvisado, e o objetivo parece simples, voar para longe da ilha para finalmente escapar. Mas a fuga não leva à liberdade, o avião cai e eles chegam à ponte de Golden Gate. Lá, todos eles descobrem a verdade, a prisão nunca ficou para trás, ela faz parte deles, eles continuam presos no mesmo pesadelo. Na ponte acontece o ápice da história, os personagens descobrem registros dos ciclos antigos, corpos, mensagens e evidências de que tudo aquilo já aconteceu incontáveis vezes. Toda vez o resultado era igual, Russell é assassinado, o ciclo reinicia, tudo volta ao começo. Essa é uma punição criada especificamente para eles. Mas depois de toda a verdade ser jogada na cara deles, um confronto contra os 3 traidores começa e o Russell sai vencedor. E em seguida, ele observa o céu, então escuta uma frase simples: "The circle is broken". Pela primeira vez em décadas, o ciclo termina. Russell finalmente encontra a redenção. Enquanto isso, os outros 3 permanecem presos ao castigo que ajudaram a criar. Essa história não é boa porque tem ação, ou até mesmo uma boa gameplay, é porque pega a culpa, traição, arrependimento, punição e redenção de todos os personagens e trabalha com todos eles, e também dá um fim fechadinho pra cada um. E o ponto mais importante nesse modo é que você não precisa ter acompanhado a saga Aether, ela te dá um começo, meio e fim interessante e sem nenhuma ponta solta. E essas são a pior história do modo zombies e a melhor, mas essas são na minha opinião, e eu quero ver a sua aqui nos comentários. Qual a melhor lore de qualquer COD do modo zombies? Mas se tu assistiu até aqui, meu mano, muito obrigado e até uma próxima.